Você é só a empregada dele, querida. Não precisa opinar sobre negócios de verdade. A voz de Michael ecoou pelo salão de gala do Grand Celestial Hotel como um tapa na minha cara. Eu ainda segurava a taça de champanhe quando ele decidiu me humilhar na frente dos executivos mais poderosos de Seattle. As palavras dele cortaram o ar gelado daquela noite de novembro como navalhas afiadas. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou e inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. A diretora da empresa baixou os olhos, constrangida. O vice-presidente fingiu que precisava atender uma ligação urgente. Eu fiquei ali, parada, no meu vestido de festa comprado com meu próprio dinheiro, sentindo o chão de mármore italiano desaparecer debaixo dos meus pés de salto alto. 5 anos de casamento terminando assim, com ele me rebaixando a empregada doméstica na frente da elite corporativa de Seattle, como se eu não passasse de um acessório decorativo na vida dele. Meu nome é Rebecca Turner, tenho 29 anos, e o que meu marido não sabia naquela noite fatídica era que em menos de 24 horas, o CEO da Quantum Enterprises anunciaria algo que destruiria completamente o mundo perfeito que Michael achava que controlava. Cresci em Portland, Oregon, numa casa pequena de madeira pintada de branco, onde meu pai, Richard Turner, trabalhava como contador numa firma modesta do centro da cidade. Minha mãe, Linda, era professora de matemática no colégio público do bairro. Não éramos ricos, mas também nunca nos faltou nada essencial. Desde criança eu era diferente das outras meninas. Enquanto minhas amigas brincavam de boneca, eu desmontava calculadoras velhas para entender como funcionavam. Aos 12 anos, criei meu primeiro programa de computador. Aos 15, já vendia pequenos softwares para lojas locais. Meus pais sempre apoiaram minha obsessão por tecnologia, mesmo sem entender completamente o que eu fazia. Rebecca vai longe, meu pai dizia com orgulho para quem quisesse ouvir. Essa menina tem algo especial na cabeça. Aos 18 anos, consegui uma bolsa integral para estudar ciência da computação na Universidade de Washington, em Seattle. Foi a primeira vez que saí de casa. Lembro da despedida na estação de ônibus, minha mãe chorando, meu pai fingindo que tinha algo no olho. Eu parti com uma mochila nas costas, um laptop usado que meu pai havia comprado em um brechó e um coração cheio de sonhos impossíveis. Seattle era tudo que Portland não era. Grande, intimidante, cheia de arranha-céus que tocavam as nuvens baixas do noroeste do Pacífico. Na universidade me joguei nos estudos como se minha vida dependesse disso, e de certa forma dependia. Eu era a garota bolsista que não podia se dar ao luxo de reprovar em nenhuma matéria. Foi numa festa de networking do Departamento de Tecnologia, no 2º ano da faculdade, que conheci Michael Harrison. Ele estava no último ano do curso de administração. Alto, bonito, com aquele sorriso confiante de quem nunca teve que se preocupar com dinheiro na vida. Michael era filho de Gregory Harrison, dono de uma cadeia de concessionárias de carros de luxo em todo o estado de Washington. Ele dirigia um BMW que custava mais do que a minha casa em Portland. Morava em um apartamento no bairro mais caro de Seattle, Capitol Hill, com vista para Puget Sound. Quando ele se aproximou de mim naquela festa, oferecendo uma taça de vinho que eu nem sabia pronunciar o nome direito, senti o meu coração acelerar, não apenas pela atração física, mas pelo que ele representava. Um mundo de possibilidades, de portas abertas, de oportunidades que eu só conhecia de longe. Você é a Rebecca Turner, certo? A garota prodígio da programação que todo mundo comenta. Ele disse, com aquele sorriso que me fez esquecer o meu próprio nome por alguns segundos. Prodígio é exagero, respondi, tentando parecer casual. Só gosto muito do que faço. Modéstia também. Impressionante. Ele se sentou ao meu lado sem pedir permissão. Sabe, meu pai sempre diz que o futuro dos negócios está na tecnologia. Pessoas como você vão dominar o mundo. Naquele momento, achei que ele realmente acreditava nisso, que ele via em mim algo especial, algo além da garota tímida de Portland que ainda se assustava com o barulho do trânsito de Seattle. Começamos a namorar 2 semanas depois. No início, tudo parecia um conto de fadas moderno. Michael me levava para restaurantes onde o garçom apresentava cada prato como se fosse uma obra de arte.
Me apresentava aos amigos dele como minha namorada, a gênia da computação. Eu me sentia vista, valorizada, importante. Mas havia sinais. Pequenas coisas que eu ignorava porque estava apaixonada ou porque queria acreditar que aquilo era amor verdadeiro. Quando eu falava sobre meus projetos de programação, ele ouvia com atenção por alguns minutos, mas logo mudava de assunto para algo relacionado aos negócios do pai dele. Quando conheci a família Harrison pela primeira vez no Dia de Ação de Graças, senti que estava sendo avaliada como um produto em exposição. A mãe de Michael, Patricia Harrison, era uma mulher elegante que usava pérolas mesmo para o café da manhã. Ela me cumprimentou com um sorriso frio e uma frase que eu nunca esqueci. Ah, então você é a menina que estuda computadores. Que interessante. Michael sempre teve esse lado eclético. Eclético. Como se eu fosse uma escolha exótica, uma fase experimental na vida do filho dourado da família Harrison. O pai dele, Gregory, foi mais direto. Durante o jantar, enquanto cortava o percu assado, me perguntou: e os seus pais? O que eles fazem? Meu pai é contador e minha mãe é professora de matemática, respondi, tentando soar confiante. Ah, profissões nobres. Mas o tom deixava claro que nobres significava comuns no vocabulário dele. E você pretende seguir na área acadêmica também ou tem planos mais ambiciosos? Ambiciosos. Como se ser professora como minha mãe não fosse ambicioso o suficiente. Michael nunca me defendeu nessas situações. Ele simplesmente ria, dava um tapinha no meu ombro e dizia: Rebecca é super inteligente, pai. Ela vai se dar bem em qualquer coisa que escolher. Eu deveria ter percebido então que ele me via exatamente como a família dele me via, como alguém que precisava de aprovação deles, que deveria se sentir grata por estar ali. Nos formamos juntos. Eu com honras acadêmicas e 3 ofertas de emprego em empresas de tecnologia. Michael assumiu um cargo executivo na empresa do pai, mais por direito de nascimento do que por mérito próprio. Foi quando propus que morássemos juntos. Eu havia conseguido um bom emprego como desenvolvedora sênior na Cascade Tech Solutions, uma empresa média de software em Seattle. Ganhava bem o suficiente para dividir um apartamento decente. Morar juntos? Michael sorriu daquele jeito que eu aprendera a reconhecer como condescendente. Rebecca, querida, não faz sentido você pagar aluguel quando eu tenho aquele apartamento enorme. Por que não se muda para lá? Parecia uma proposta generosa, mas havia uma condição implícita que eu só entenderia depois. Seria o apartamento dele, as regras dele, a vida dele. Eu seria apenas uma convidada permanente. Nos casamos 1 ano depois, numa cerimônia grandiosa que a família Harrison fez questão de organizar e pagar. Meus pais vieram de Portland, claramente desconfortáveis com toda aquela ostentação. Minha mãe usava o vestido mais bonito que tinha, mas, ao lado das amigas de Patricia Harrison, com seus vestidos de grife e joias caríssimas, ela parecia uma flor simples num jardim de orquídeas importadas. Sua família é tão autêntica, comentou uma das tias de Michael durante a recepção, como se autêntica fosse um eufemismo educado para pobre. A lua de mel foi em Paris. Michael fez questão de escolher todos os lugares que visitaríamos, todos os restaurantes onde comeríamos. Quando sugeria um pequeno café que tinha lido sobre numa revista de tecnologia, ele riu. Rebecca, você não entende de gastronomia francesa, deixa que eu cuido disso. E eu deixei, porque estava aprendendo a deixar Michael cuidar de tudo. De volta a Seattle, mergulhei no trabalho. A Cascade Tech Solutions estava desenvolvendo um software de segurança cibernética revolucionário e eu fazia parte da equipe principal. Passava noites em claro programando, testando, aperfeiçoando cada linha de código. Michael reclamava da minha ausência. Você trabalha mais que qualquer homem que eu conheço, dizia. E eu nunca tinha certeza se era um elogio ou uma crítica. Quando vamos ter tempo para ter uma vida normal, para pensar em filhos, em construir uma família de verdade? Uma família de verdade, como se minha carreira fosse apenas um hobby, uma distração temporária até eu assumir meu papel real como esposa e futura mãe dos herdeiros Harrison.
Mas eu tinha outros planos, planos que nem Michael e nem a sua família imaginavam. Nos fins de semana, quando Michael achava que eu estava descansando ou fazendo compras com as esposas dos amigos dele, eu estava trabalhando em algo secreto, um projeto paralelo que havia começado ainda na faculdade, um algoritmo de inteligência artificial que poderia revolucionar a forma como empresas gerenciavam dados. Trabalhava escondida no pequeno escritório que Michael me permitiu ter no apartamento, sempre trancando a porta, sempre apagando o histórico do computador, não porque estava fazendo algo errado, mas porque sabia que ele não levaria a sério. Para Michael, meu trabalho era apenas um passatempo que eu abandonaria quando chegasse a hora de ser uma esposa de verdade. Foi durante esse período que conheci Amanda Shen, uma investidora de capital de risco que estava procurando inovações na área de tecnologia. Ela tinha visto uma apresentação que eu fiz numa conferência sobre inteligência artificial e pediu para conversar comigo em particular. Rebeca, o que você está desenvolvendo é brilhante. Já pensou em transformar isso numa startup? Eu não tenho capital para isso, respondi, honesta demais para fingir. Mas eu tenho, Amanda sorriu, e tenho contatos. O que você precisa é de suporte, de estrutura. Você tem o talento. Foi assim que nasceu o meu segredo. Amanda me apresentou a outros investidores, montamos uma empresa discreta, registrada apenas no nome de Amanda inicialmente para não levantar suspeitas. Eu continuava trabalhando na Cascade Tech Solutions durante o dia e à noite construía o meu próprio império tecnológico. Michael nunca desconfiou. Para ele, eu era apenas sua esposa trabalhadora, um pouco obcecada demais com o computador, mas inofensiva. Durante os jantares com a família Harrison, eu ouvia em silêncio enquanto eles discutiam negócios de carros, investimentos em imóveis, ações da bolsa. Quando eu tentava contribuir com alguma observação sobre tecnologia ou economia digital, Michael gentilmente me cortava. Querida, isso é muito técnico para essa conversa. Por que você não conta para minha mãe sobre aquele curso de culinária que estava pensando em fazer? Curso de culinária, como se minha única aspiração fosse aprender a fazer o jantar perfeito para as festas dele. Mas eu sorria, assentia e guardava a minha raiva para depois, porque cada humilhação, cada menosprezo, cada vez que me faziam sentir pequena, era combustível para trabalhar mais duro no meu projeto secreto. 3 anos de casamento passaram assim. Por fora, éramos o casal perfeito. Ele, o executivo bem-sucedido, filho de empresário, eu, a esposa dedicada que tinha um trabalhinho em tecnologia. Por dentro, eu estava construindo algo que nenhum deles poderia imaginar. A tecnologia que desenvolvi começou a chamar atenção no mercado. Grandes empresas demonstravam interesse. Amanda negociava contratos milionários enquanto eu continuava sendo a esposa do Michael nas festas corporativas. Foi numa terça-feira chuvosa de outubro que recebi a ligação que mudaria tudo. Era James Mitchell, CEO da Quantum Enterprises, uma das maiores corporações de tecnologia do mundo. Senhorita Turner, ou, devo dizer, Doutora Turner, tenho acompanhado seu trabalho. Precisamos conversar. Meu coração disparou. Quantum Enterprises era gigante. Se eles estivessem interessados no meu algoritmo... Quando o senhor gostaria de se reunir? Perguntei, tentando manter a voz firme. Que tal amanhã, no meu escritório? E, senhorita Turner, ele fez uma pausa. Traga seu advogado. Vamos falar de números sérios. Aquela noite, não contei nada para Michael. Ele chegou em casa reclamando de um cliente difícil, jantou enquanto assistia ao jogo de basquete e foi dormir sem me perguntar como tinha sido meu dia, como sempre. No dia seguinte, a reunião com James Mitchell superou todas as minhas expectativas. Ele não queria apenas licenciar minha tecnologia. Queria que eu me tornasse sócia da Quantum Enterprises numa nova divisão focada em inteligência artificial. Você seria sócia majoritária, ele explicou, empurrando um contrato pela mesa de mogno. 51% das ações da nova divisão. Investimento inicial de $50 milhões. E isso é só o começo. $50 milhões. Li o número várias vezes para ter certeza de que não estava imaginando coisas.
Mas há uma condição, James continuou. Precisamos manter isso em sigilo absoluto até o anúncio oficial. Questões estratégicas de mercado, você entende? Ninguém pode saber, nem família, nem amigos. O anúncio será feito no nosso evento anual de gala, daqui a 2 semanas. 2 semanas guardando o maior segredo da minha vida. Assinei o contrato naquela mesma tarde. Tornei-me oficialmente uma das executivas mais poderosas do setor de tecnologia. E Michael não fazia a menor ideia. Os dias seguintes foram surreais. Eu acordava, tomava café com Michael, ouvia ele reclamar do trabalho, acenava quando ele saía. Então mergulhava em reuniões secretas com advogados, contadores, executivos da Quantum Enterprises, montávamos a estrutura da nova divisão, planejávamos o lançamento, preparávamos apresentações para investidores internacionais. À noite, voltava para casa e fingia que nada havia mudado. Michael nem notava o brilho diferente nos meus olhos, a tensão de quem está guardando um segredo gigantesco. Uma semana antes do evento de gala da Quantum Enterprises, Michael recebeu o convite. A empresa estava expandindo para novas áreas e o evento seria uma oportunidade de networking com os maiores nomes do mercado. Você vem comigo, né? Ele disse, mais uma ordem que um convite. Vista algo elegante, mas não muito chamativo. Não quero que pareça que está tentando competir com as executivas de verdade. Executivas de verdade. Como se eu não fosse uma. Claro, respondi, escondendo o sorriso. Vou estar ao seu lado. E eu estaria, mas não da forma que ele imaginava. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. A noite do evento chegou com uma chuva fina, típica de Seattle em novembro. O Grand Celestial Hotel brilhava como uma joia no centro da cidade, suas janelas enormes refletindo as luzes da metrópole. Limusines chegavam uma atrás da outra, deixando executivos em smokings impecáveis e mulheres em vestidos de gala. Michael passou 1 hora se arrumando, ajustando a gravata borboleta no espelho, penteando o cabelo com aquele gel importado que custava mais que a conta de luz mensal dos meus pais. Eu estava pronta há 20 minutos, usando um vestido azul marinho elegante, mas discreto, exatamente como ele havia sugerido. Você está apresentável, ele disse, me avaliando de cima a baixo como se fosse um inspetor de qualidade. Mas tire esse colar, é muito chamativo. Era um colar simples de prata que minha mãe havia me dado na formatura. Tirei sem discutir e coloquei de volta na caixa de joias. Não valia a pena brigar por isso. Não naquela noite. No caminho para o hotel, Michael revisou as regras comigo pela 3ª vez. Rebecca, esse evento é importante para os negócios. Tem gente muito importante lá. CEOs, investidores, diretores de empresas bilionárias. Ele falava enquanto dirigia seu Porsche pela Avenida Molhada. Então, por favor, não comece a falar de tecnologia ou programação com ninguém. Deixa isso para os profissionais. Os profissionais? Você sabe, as pessoas que realmente entendem do mercado corporativo. Você pode conversar com as outras esposas sobre, sei lá, decoração, moda, essas coisas. Mas quando os homens estiverem falando de negócios, só sorria e fica quieta, ok? Fique quieta, sorria, seja decorativa. Entendido, respondi, escondendo o sorriso para olhar pela janela para as luzes da cidade que logo seria minha de uma forma que ele nunca imaginaria. O salão principal do Grand Celestial Hotel era de tirar o fôlego. Lustres de cristal pendiam do teto altíssimo, lançando uma luz dourada sobre as mesas decoradas com arranjos de flores brancas que deviam custar mais que o salário mensal de um trabalhador médio. Garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés sofisticados. Reconheci vários rostos da mídia empresarial. Ali estava o CEO da maior empresa de telecomunicações da Costa Oeste. Alguns metros à frente, a fundadora de uma startup de bilhões de dólares. E no centro do salão, conversando com um grupo seleto, James Mitchell, CEO da Quantum Enterprises, o homem que em poucas horas anunciaria que eu era a sócia majoritária da nova divisão mais revolucionária da empresa. Viu só porque eu te disse que era gente importante? Michael sussurrou no meu ouvido, claramente impressionado.
Aquele ali é o James Mitchell, bilionário. Dizem que vai fazer um anúncio grande hoje à noite sobre um novo projeto. Se ele soubesse... Pegamos taças de champanhe e Michael imediatamente começou a circular, me puxando pelo braço como se eu fosse uma bolsa cara que ele queria exibir. Cumprimentava executivos que conhecia vagamente, ria ao que demais das piadas deles, tentava desesperadamente impressionar. Michael Harrison, prazer. Ele se apresentava estendendo a mão com aquele sorriso ensaiado. Harrison Luxury Motors, talvez você já tenha ouvido falar. Somos a maior rede de concessionárias de veículos de luxo do estado. E então, como um adendo, uma reflexão tardia. Ah, e essa é a minha esposa, Rebecca. Minha esposa, Rebecca. Sem sobrenome, sem profissão, sem identidade própria. Apenas um acessório. Eu sorria, apertava mãos, murmurava prazer em conhecê-lo enquanto minha mente contava os minutos para o momento em que tudo mudaria. Foi quando nos aproximamos de um grupo onde estava Daniel Foster, vice-presidente de operações da Quantum Enterprises. Eu conhecia das reuniões secretas das últimas semanas. Ele sabia exatamente quem eu era. Nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo e vi o brilho divertido nos olhos dele, como se compartilhássemos uma piada particular. Michael Harrison, meu marido se apresentou, estendendo a mão entusiasticamente. Harrison Luxury Motors. Daniel Foster, Quantum Enterprises, ele respondeu, apertando a mão de Michael antes de se virar para mim com um sorriso educado. E a senhora é? Michael respondeu por mim antes que eu pudesse abrir a boca. Minha esposa, Rebecca, ela trabalha com... computadores. A forma como ele disse computadores fez parecer que eu consertava impressoras quebradas em um escritório qualquer. Que interessante, Daniel disse, e eu consegui ver que ele estava se divertindo com a situação. E em que área exatamente? Era a minha chance de dizer a verdade, mas algo me fez hesitar, talvez curiosidade mórbida para ver até onde Michael iria. Ela é desenvolvedora de software, Michael explicou, com aquele tom condescendente que eu conhecia tão bem. Nada muito complexo, trabalha numa empresinha local, mas mantém ela ocupada, sabe como é? Nada muito complexo. Uma empresinha local. Daniel arqueou uma sobrancelha olhando para mim com interesse genuíno. De software de que tipo? Antes que eu pudesse responder, Michael riu e colocou o braço ao redor dos meus ombros num gesto que pareceria afetuoso para qualquer observador externo, mas que eu sentia como uma coleira. Olha, para ser honesto, nem eu entendo direito o que ela faz no computador o dia todo. Essas coisas técnicas são muito acima do meu conhecimento. Mas, ei, ela é feliz fazendo isso, então quem sou eu para reclamar, certo? Os homens ao redor riram educadamente. As esposas sorriram com aquela expressão que dizia: eu entendo, meu marido também não entende meu trabalho. Mas Daniel Foster me olhava com uma expressão que oscilava entre incredulidade e diversão contida. Tenho certeza que o trabalho da sua esposa é mais complexo do que o senhor imagina, Daniel disse, e havia um tom de ironia que só eu consegui captar completamente. Ah, com certeza, Michael concordou, sem perceber a sutileza. Rebecca é muito inteligente. Mas vamos falar de coisas mais interessantes. Ouvi dizer que a Quantum vai fazer um grande anúncio hoje, algo sobre inteligência artificial? Exatamente, Daniel confirmou, seus olhos ainda em mim. Vamos apresentar uma nova divisão revolucionária, com tecnologia de ponta desenvolvida por uma das mentes mais brilhantes do setor. Homem ou mulher? Perguntou um dos executivos do grupo. Ah, definitivamente uma mulher. Uma mulher extraordinária que vai mudar completamente o jogo da inteligência artificial. Michael nem notou a troca de olhares entre mim e Daniel. Ele estava ocupado demais tentando impressionar, tentando se inserir numa conversa sobre um assunto que ele não dominava. Bom, tecnologia nunca foi meu forte, Michael admitiu com uma risada forçada. Deixo essas coisas para os nerds. Eu entendo de negócios de verdade, sabe? Vendas, relacionamento com cliente, essas coisas tangíveis. Negócios de verdade. Como se tecnologia não fosse um negócio real. Como se a empresa de 50 milhões de dólares que eu acabara de cofundar fosse apenas brincadeira de criança. A conversa continuou por mais uns minutos antes do grupo se dispersar. Michael estava radiante, achando que havia causado uma boa impressão.
Eu estava em silêncio, processando cada palavra, cada menosprezo disfarçado de proteção, cada diminuição mascarada como elogio. Fomos para nossa mesa, que ficava numa posição razoavelmente boa no salão, mas não no círculo mais interno onde estavam os verdadeiros pesos pesados da indústria. Michael não pareceu perceber ou se importar. Ele estava muito ocupado acenando para conhecidos e tentando chamar a atenção de executivos mais importantes. Na mesa estavam outros casais. Kenneth Wright, diretor regional de uma empresa de logística, e sua esposa, Melissa. Thomas Anderson, que trabalhava em finanças, e sua esposa, Jennifer. Todos muito educados, muito formais, muito entediantes. As esposas imediatamente começaram a conversar sobre o único assunto que aparentemente interessava: a última coleção de uma estilista famosa, a reforma da casa de veraneio de alguém, o novo personal trainer que estava fazendo milagres. E você, Rebecca, trabalha fora? Melissa perguntou com aquele tom que deixava claro que ela esperava que eu dissesse não. Sim, trabalho com desenvolvimento de software. Ah, que moderno! Jennifer exclamou, como se eu tivesse dito que trabalhava como domadora de leões. Meu marido sempre diz que eu deveria entender mais de tecnologia, mas honestamente essas coisas me dão dor de cabeça. Prefiro deixar para os especialistas. Rebecca também não é exatamente uma especialista, Michael interrompeu, tomando um gole do vinho tinto que o garçom acabara de servir. Ela faz uns programinhas básicos, nada muito avançado. Programinhas básicos. O algoritmo que eu desenvolvi estava prestes a revolucionar a indústria de inteligência artificial. Para ele eram programinhas básicos. Ainda assim deve ser interessante, Melissa tentou ser educada. O que exatamente você desenvolve? Era a minha chance de falar do trabalho, de compartilhar minha paixão, de explicar a complexidade do que eu fazia. Abri a boca para responder, mas Michael foi mais rápido. Olha, é muito técnico, você não vai entender. Eu, que sou casado com ela há 5 anos, ainda não entendi direito. É muita linguagem de computador, códigos, essas coisas chatas. Mas mantém ela feliz e longe das compras, então tá tudo certo. Risos ao redor da mesa. Todos acharam divertidíssimo. A esposa nerd que o pobre Michael tinha que aturar com suas obsessões tecnológicas incompreensíveis. Fechei a boca e tomei um gole do meu champanhe. Deixa eles rirem. Em breve, todos saberiam a verdade. O jantar foi servido. Salmão defumado de entrada, seguido de um prato principal de cordeiro com legumes assados, que provavelmente custou mais que meu primeiro computador. A conversa na mesa girava em torno de ações na bolsa, negócios imobiliários, campos de golfe exclusivos. Quando alguém mencionou a transformação digital das empresas, Michael achou que era sua oportunidade de brilhar. Assim, digital é o futuro, ele declarou com autoridade de quem tinha lido meia dúzia de artigos na internet. Na empresa do meu pai, estamos implementando, como é mesmo, Rebecca, aquele negócio de nuvem. Computação em nuvem, corrigi automaticamente. Isso, computação em nuvem, é fundamental para os negócios modernos, ele continuou, claramente repetindo jargões que tinha ouvido em algum lugar. Mas claro, implementar essas tecnologias requer uma compreensão profunda de processos empresariais, algo que os técnicos geralmente não têm. Kenneth concordou. Exatamente. Por isso que em nossa empresa, quem toma as decisões sobre tecnologia somos nós, do lado de negócios. Os programadores apenas executam o que mandamos. Apenas executam. Como se fossem macacos treinados apertando botões. É a melhor abordagem, Michael concordou. Os técnicos ficam muito presos nos detalhes, sabe? Falta visão de negócio, visão estratégica. Eles entendem de código, mas não entendem de mercado real. Mordi a língua com tanta força que senti gosto de sangue. Esses homens, que provavelmente não conseguiriam escrever uma linha de código se suas vidas dependessem disso, estavam lá decidindo o que era ou não importante em tecnologia. E você, Rebecca? Thomas Anderson se virou para mim com um sorriso condescendente. Concorda com seu marido? Você acha que falta visão de negócio para os profissionais técnicos? Todos os olhares se voltaram para mim. Era uma armadilha. Se eu concordasse, estaria traindo tudo o que eu acreditava. Se eu discordasse, seria a esposa insubordinada que não apoiava o marido em público. Antes que eu pudesse formular uma resposta, Michael riu alto.
Não pede a opinião dela sobre isso. Rebecca é técnica demais, vai querer defender a categoria dela, mas a gente sabe como é, né? Lealdade profissional. Lealdade profissional. Como se minhas opiniões fossem apenas vieses emocionais, não análises fundamentadas em anos de experiência e conhecimento. Claro, claro, Thomas concordou, voltando sua atenção para Michael. Então, voltando ao que eu estava dizendo sobre aquela oportunidade de investimento. E assim, fui efetivamente removida da conversa. Tornei-me invisível na minha própria mesa, no meu próprio casamento, na minha própria vida. As luzes do salão diminuíram ligeiramente, sinalizando que o evento estava prestes a começar sua programação oficial. Um apresentador subiu ao palco e começou a falar sobre os sucessos da Quantum Enterprises no último ano, sobre inovações, sobre o futuro. Michael se inclinou para mim e sussurrou: "Presta atenção nisso, pode aprender algo sobre como empresas de verdade funcionam." Empresas de verdade. Enquanto eu estava prestes a ser anunciada como sócia majoritária de uma divisão de $50 milhões em uma das maiores corporações de tecnologia do mundo. A ironia era tão intensa que quase doía. O apresentador continuava no palco, falando sobre parcerias estratégicas e crescimento exponencial, mas minha atenção estava dividida entre as palavras dele e a sensação crescente de antecipação que tomava conta de mim. Sabia que em breve James Mitchell subiria ao palco para fazer o grande anúncio, e então tudo mudaria. Michael estava inquieto ao meu lado, ajustando a gravata a cada 2 minutos, checando o celular discretamente debaixo da mesa. Ele queria desesperadamente fazer parte daquele mundo, ser reconhecido como um player importante no mercado tecnológico, mas tudo o que tinha era o sobrenome Harrison e a empresa do pai. Agora, gostaria de convidar ao palco nosso CEO James Mitchell para um anúncio especial. O apresentador declarou, e o salão inteiro se virou para a mesa principal, onde James se levantou sobre aplausos educados. "É esse o momento", Michael sussurrou, inclinando-se para frente na cadeira. "O tal projeto revolucionário." James Mitchell subiu ao palco com a confiança de quem comanda impérios. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno que provavelmente custava mais que o carro de Michael. Ele esperou o silêncio se estabelecer completamente antes de falar. "Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui nesta noite especial. A Quantum Enterprises sempre foi pioneira em inovação, sempre na vanguarda da tecnologia que molda o nosso futuro." Michael assentia com a cabeça como se as palavras fossem dirigidas pessoalmente a ele. "Hoje, temos orgulho de anunciar nossa mais ambiciosa empreitada até o momento, uma nova divisão dedicada exclusivamente à inteligência artificial de nova geração. Tecnologia que vai revolucionar como empresas processam dados, tomam decisões e interagem com o mundo digital." Burburinho pelo salão. Todos sabiam que inteligência artificial era o futuro, o novo ouro digital. Quem dominasse essa tecnologia dominaria o mercado. Mas tecnologia, por mais avançada que seja, é apenas tão boa quanto as mentes que a criam. James fez uma pausa dramática. "E é por isso que estou particularmente orgulhoso de anunciar que conseguimos trazer para nossa empresa uma das mentes mais brilhantes da área de IA." Senti meu coração acelerar. Era quase a hora. Essa pessoa desenvolveu um algoritmo revolucionário que supera tudo que existe atualmente no mercado. Um algoritmo que empresas do mundo inteiro já estão disputando. E essa pessoa não é apenas nossa nova diretora de tecnologia, mas também sócia majoritária da nossa nova divisão, com 51% das ações. Gasps pelo salão. Sócia majoritária de uma divisão da Quantum Enterprises significava bilhões em valor de mercado. "Quem será?" Michael sussurrou para Kenneth. "Deve ser alguém de Stanford ou MIT, talvez aquele cara do Google que estava nos noticiários." Com um investimento inicial de $50 milhões e projeções de crescimento que podem multiplicar esse valor por 10 nos próximos 2 anos, é meu prazer apresentar a vocês... O salão estava em silêncio absoluto. Até os garçons pararam de circular. Rebecca Turner,
nossa nova sócia majoritária e Chief Technology Officer da divisão de inteligência artificial da Quantum Enterprises. Por um segundo, o tempo pareceu congelar. Vi o rosto de Michael passar por várias expressões em questão de segundos: confusão, incredulidade, choque absoluto. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Kenneth e Thomas me olharam como se eu tivesse acabado de se materializar do nada. As esposas estavam boquiabertas, suas conversas sobre decoração e personal trainers morrendo no ar. Rebecca, por favor, junte-se a mim no palco, James chamou, estendendo a mão na minha direção. Levantei-me lentamente, ajeitando meu vestido azul marinho, aquele que Michael havia aprovado por ser apresentável, mas não muito chamativo. Cada passo em direção ao palco era acompanhado por sussurros crescentes, por centenas de olhos me seguindo, por um burburinho de incredulidade. Pera, o quê? Ouvi Michael murmurar atrás de mim. Isso não pode estar acontecendo. Subi os degraus do palco e James me recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso genuíno. Ele me guiou até o microfone, e de repente eu estava olhando para um mar de rostos, executivos poderosos, investidores bilionários, CEOs de corporações multinacionais. E lá no meio, minha mesa, onde Michael permanecia sentado, pálido como um fantasma. Rebecca tem 29 anos, James começou, sua mão ainda no meu ombro, em um gesto de apoio, e desenvolveu sozinha um algoritmo de inteligência artificial que nossos especialistas avaliam como sendo, no mínimo, 5 anos à frente de qualquer coisa disponível no mercado. As câmeras piscavam. Sabia que essa notícia estaria em todos os portais de tecnologia amanhã de manhã. Ela não vem de Stanford, Harvard e nem MIT, embora tenha recebido ofertas de todas elas para fazer pós-graduação. Ela estudou na Universidade de Washington com bolsa integral, trabalhou discretamente durante anos, desenvolvendo sua tecnologia em segredo, e agora está prestes a mudar completamente a indústria. Aplausos começaram, primeiro hesitantes, depois crescendo em uma ovação que ecoou pelo salão. Mas eu não estava olhando para a plateia aplaudindo. Meus olhos estavam fixos em Michael, que permanecia sentado, segurando a borda da mesa como se precisasse de apoio físico para não desmaiar. James me passou o microfone. Era minha vez de falar. Boa noite, comecei, minha voz surpreendentemente firme. Sei que isso deve ser uma surpresa para muitos de vocês, especialmente para algumas pessoas neste salão que achavam que eu passava meus dias fazendo programinhas básicos em uma empresinha local. Risos pelo salão. As pessoas acharam que era uma piada genérica, mas na minha mesa, Michael encolheu na cadeira. Durante anos, trabalhei em silêncio, não porque tinha medo de compartilhar minhas ideias, mas porque empreendi que às vezes o trabalho fala mais alto que as palavras. Enquanto alguns estavam ocupados explicando por que técnicos não têm visão de negócio, eu estava construindo um negócio de 50 milhões de dólares. Mais aplausos. Daniel Foster, lá na frente, sorria abertamente, claramente se divertindo com cada palavra. Quero agradecer a James Mitchell e toda a equipe da Quantum Enterprises pela confiança. E quero agradecer especialmente a todas as pessoas que subestimaram minhas capacidades ao longo dos anos. Vocês foram a motivação que eu precisava para provar do que sou capaz. A ovação foi estrondosa, mas precisava voltar para minha mesa. Precisava ver o rosto de Michael de perto quando a realidade completa do que acabara de acontecer o atingisse em cheio. Desci do palco sob aplausos continuados. Executivos que antes mal notavam minha presença, agora tentavam chamar minha atenção, acenar, cumprimentar, mas eu continuei caminhando em linha reta de volta para a mesa. Quando cheguei, o silêncio era ensurdecedor. Kenneth olhava para o seu prato como se continha as respostas do universo. Thomas mexia nervosamente no guardanapo. As esposas me encaravam com uma mistura de choque e algo que parecia medo, como se eu tivesse acabado de revelar superpoderes.
E Michael? Michael estava branco, seus olhos fixos em mim com uma expressão que eu não tinha visto antes. Não era raiva, era pânico puro. Sentei-me calmamente na minha cadeira, peguei minha taça de champanhe e tomei um gole delicado, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Então, Melissa foi a primeira a quebrar o silêncio, sua voz tremendo ligeiramente. Você é sócia majoritária? 51% das ações da nova divisão, confirmei, mantendo o tom casual. É um arranjo interessante. James queria que eu tivesse controle total sobre a direção tecnológica do projeto. 50 milhões de dólares? Jennifer murmurou, mais para si mesma que para qualquer outra pessoa. Investimento inicial de 50 milhões de dólares? É o começo. As projeções são de crescimento exponencial nos próximos trimestres, mas como vocês disseram mais cedo, deixamos essas conversas técnicas e chatas para os especialistas, certo? O sarcasmo era evidente. Jennifer corou e olhou para baixo. Michael ainda não tinha dito uma palavra. Ele me olhava como se estivesse vendo um estranho, como se a mulher sentada ao lado dele fosse uma desconhecida que havia tomado o lugar da esposa que ele achava conhecer. Michael, chamei, suavemente, virando-me para ele. Você está bem? Parece pálido. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz saiu rouca. Você... Como? Quando? Quando desenvolvi a tecnologia, completei a pergunta que ele não conseguia formular. Nos últimos 3 anos, enquanto você achava que eu estava fazendo programinhas básicos, eu estava criando algo que vai mudar a indústria. Mas você nunca disse nada, ele finalmente encontrou a voz, ainda tremendo. Por que você não me contou? A pergunta era tão absurda que quase ri. Contar? Michael, você se lembra de todas as vezes que me interrompia quando eu tentava falar sobre meu trabalho? Todas as vezes que dizia que eu não entendia de negócios de verdade? Todas as vezes que me apresentou como minha esposa que trabalha com computadores, como se fosse algo vergonhoso? Ele não respondeu. Não podia, porque sabia que cada palavra era verdade. Kenneth tentou aliviar a tensão. Bem, isso é incrível, Rebecca. Parabéns pelo sucesso. Uau! Obrigada, Kenneth, respondi educadamente. E você sabe, mais cedo você disse que em sua empresa quem toma decisões sobre tecnologia são os executivos de negócios, não os técnicos. Como está funcionando essa estratégia para vocês? Ele engoliu seco. Bem, nós temos nossos desafios. Imagino, disse. Talvez seja a hora de reconsiderar dar voz a quem realmente entende de tecnologia, não acha? Mas o que eu sei, né? Sou apenas uma técnica sem visão de negócio. O silêncio voltou, mais pesado agora. Thomas fingiu ver algo interessante do outro lado do salão. As esposas subitamente encontraram suas bolsas extremamente fascinantes. Foi então que Michael fez a pior coisa que poderia ter feito. Em vez de se desculpar, em vez de admitir seu erro, em vez de demonstrar qualquer sinal de crescimento ou compreensão, ele tentou minimizar. Tentou recuperar o controle da narrativa da única forma que conhecia, me diminuindo. Ele se levantou abruptamente, a cadeira rangendo no chão de mármore. Sua face estava vermelha agora, a palidez inicial dando lugar à raiva. Raiva de ter sido exposto, de ter sido feito de bobo, de ter perdido o controle. Sabe de uma coisa, Rebecca? Isso tudo é muito impressionante, parabéns. Mas não muda o fato de que você escondeu isso de mim. Seu marido, você mentiu por anos. Eu não menti, respondi calmamente. Simplesmente não compartilhei algo que você deixou muito claro que não estava interessado em ouvir. Não está interessado? Você está brincando. Eu sou seu marido. Você deveria ter me contado. Isso afeta nossa vida, nosso futuro. Nosso futuro, repeti. Interessante. Porque nas últimas vezes que tentei falar sobre meu futuro profissional, você me disse para parar de sonhar tão alto e ser mais realista. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras que saíram foram piores que qualquer coisa que tinha dito antes.
Você é só a empregada dele, querida. Não precisa opinar sobre negócios de verdade. As palavras de Michael ecoaram pelo salão como um trovão em dia claro. O silêncio que se seguiu foi absoluto, sufocante. Até os garçons pararam o que estavam fazendo, bandejas suspensas no ar, boquiabertos. Empregada dele? Repeti, minha voz baixa, mas perfeitamente audível no silêncio mortal que havia se instalado. Dele quem, exatamente? Michael percebeu o erro no mesmo segundo em que as palavras saíram da boca dele. Viu o pânico nos olhos dele, a compreensão tardia de que acabava de cruzar uma linha da qual não havia volta. Eu não quis dizer isso, ele gaguejou, passando a mão no cabelo numa tentativa desesperada de parecer no controle. Foi só uma expressão, Rebeca. Você está distorcendo minhas palavras. Uma expressão, repeti, levantando-me lentamente da cadeira. Ao meu redor, percebi que várias mesas próximas haviam parado suas conversas completamente, todos olhando para nossa direção. Você acabou de me chamar de empregada na frente de centenas de executivos, incluindo meu novo sócio de negócios, e quer que eu acredite que foi só uma expressão? Ele olhou ao redor, finalmente percebendo a magnitude da atenção que havia atraído. Daniel Foster observava da mesa principal com uma expressão de descrença. James Mitchell tinha se virado completamente em sua cadeira, acompanhando a cena com interesse crescente. Rebeca, querida, vamos conversar sobre isso em casa. Michael tentou pegar meu braço, sua voz assumindo aquele tom controlador que eu conhecia tão bem. Estamos fazendo uma cena, isso não é apropriado. Não é apropriado? Sabe o que não é apropriado? Passar 5 anos me fazendo sentir inferior. Não é apropriado me apresentar como minha esposa que trabalha com computadores, como se fosse um hobby constrangedor. Não é apropriado me interromper toda vez que eu tento contribuir em conversas sobre tecnologia e negócios. Eu sempre te apoiei, protestou, mas sua voz estava falhando, sem convicção. Sempre deixei você trabalhar, nunca reclamei das suas horas no computador. Deixou? A palavra saiu como um chapo. Você me deixou trabalhar? Como se precisasse da minha permissão? Como se minha carreira fosse um favor que você me concedia generosamente? Kenneth e Thomas pareciam querer desaparecer debaixo da mesa. Suas esposas olhavam entre mim e Michael como se estivessem assistindo a um acidente de carro em câmera lenta, horrorizadas, mas incapazes de desviar o olhar. Rebeca, querida, vamos conversar sobre isso em casa? Michael tentou uma abordagem diferente, sua voz ficando mais baixa, mais controlada, aquele tom que ele sempre usava quando queria me manipular. Rebeca, eu entendo que você está empolgada com esse novo projeto. É uma conquista grande e eu estou orgulhoso de você, de verdade. Mas vamos com calma, ok? Não precisa transformar isso em algo maior do que é. Maior do que é? Quase ri da audácia. Michael, eu acabei de me tornar sócia majoritária de uma divisão de 50 milhões de dólares de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Isso literalmente não pode ser maior. Você sabe o que eu quero dizer. Ele insistiu, dando mais um passo na minha direção. Você não deixe esse sucesso subir a cabeça. Você ainda é a mesma Rebeca. Minha Rebeca. Minha Rebeca? Como se eu fosse propriedade dele. Como se esse sucesso fosse uma fase temporária de loucura que eventualmente passaria e eu voltaria a ser a esposa submissa que ele queria. Não, disse com firmeza absoluta. Não sou sua Rebeca, não sou sua nada. Sou Rebecca Turner, CTO e sócia majoritária da divisão de IA da Quantum Enterprises. Sou a mulher que construiu um império tecnológico enquanto você achava que eu estava perdendo tempo. E definitivamente não sou sua empregada. Ele ficou vermelho, suas mãos cerrando em punhos. Reconheci os sinais. Michael estava perdendo o controle, e quando perdia o controle, ele atacava. Era sempre assim. Quando não conseguia me controlar com condescendência, ele tentava com raiva. Você me fez passar vergonha, ele sibilou, baixo o suficiente para que apenas nossa mesa ouvisse. Me fez de idiota na frente de todos esses executivos. Como você acha que eu me sinto sabendo que minha própria esposa estava escondendo um negócio de milhões de mim? Como você se sente? Repeti, incrédula. Essa é sua preocupação agora? Seus sentimentos? Não como eu me senti durante 5 anos sendo tratada como uma acessória. Não como eu me senti toda vez que você me apresentou como se meu trabalho fosse uma vergonha.
Não como eu me sinto agora, depois de você me chamar de empregada em público. Eu já disse que foi só uma expressão. Ele elevou a voz novamente, frustrado. Por que você não consegue deixar isso pra lá? Por que tem que fazer esse drama todo? Drama? Murmurei, balançando a cabeça. Claro, quando você me humilha é só uma expressão. Quando eu reajo, é drama. Foi quando James Mitchell se levantou de sua mesa. Observei enquanto ele caminhava em nossa direção com passadas decididas, sua presença comandando a atenção imediata. Quando chegou perto, ele não olhou para Michael inicialmente. Seus olhos estavam em mim. Rebecca, está tudo bem aqui? Ele perguntou, sua voz calma, mas com uma camada de aço embaixo. Está sim, James, respondi, endireitando os ombros, apenas esclarecendo alguns mal-entendidos com o meu marido. James então se virou para Michael e vi meu marido encolher ligeiramente sob o olhar do CEO bilionário. Senhor Harrison, creio. Ouvi parte da conversa e preciso deixar algo muito claro. Michael engoliu seco. Senhor Mitchell, Rebecca Turner não é empregada de ninguém. Ela é sócia majoritária de uma divisão da minha empresa. Ela tem mais poder de decisão naquele departamento do que eu. E o algoritmo que ela desenvolveu vale, conservadoramente, uns 200 milhões de dólares no mercado atual. 200 milhões. Até eu não sabia que a estimativa tinha subido tanto. Vi o rosto de Michael perder toda a cor novamente. Além disso, James continuou, acabo de saber que Rebecca recusou ofertas de 3 outras empresas, incluindo 2 das Big Five de tecnologia, para fechar conosco. Ela poderia ter pedido muito mais dinheiro, muito mais controle, mas escolheu a Quantum porque acreditou na nossa visão. Michael ficou em silêncio, completamente desarmado. Então, Sr. Harrison, James cruzou os braços. Sugiro fortemente que reconsidere como fala com e sobre minha sócia de negócios, especialmente em público, especialmente no meu evento. Era uma repreensão devastadora, entregue com a autoridade absoluta de alguém que movimentava bilhões. Michael parecia uma criança sendo repreendida pelo diretor da escola. Eu entendo, Sr. Mitchell, ele murmurou, evitando olhar para qualquer um de nós. James acenou com a cabeça. Depois se virou para mim. Rebecca, vários investidores querem cumprimentá-la pessoalmente. Você se importa de vir comigo? Seria um prazer, respondi, pegando minha bolsa. Antes de seguir James, virei uma última vez para Michael. Ele estava ali, destruído, humilhado da mesma forma que havia tentado me humilhar, mas diferente dele, eu não senti prazer nisso. Apenas uma tristeza profunda pela morte de algo que talvez nunca tenha realmente existido. Michael, quando chegar em casa hoje à noite, vou precisar que você junte suas coisas e saia do apartamento. Seus olhos arregalaram. O quê? Rebecca, não podemos conversar sobre isso? Eu sei que eu estraguei tudo, mas o apartamento está no meu nome. Comprei há 6 meses, quando os primeiros contratos foram assinados. Você tem até amanhã ao meio-dia para remover seus pertences. Meu advogado entrará em contato na segunda-feira para discutir os termos do divórcio. Divórcio? Ele repetiu, a palavra saindo como um sussurro estrangulado. Rebecca, pera, podemos resolver isso. Eu estava errado, eu admito, mas não precisa ser assim. Nós temos 5 anos juntos. 5 anos, concordei. 5 anos onde você me fez sentir pequena. 5 anos onde tratou minha carreira como um passatempo irrelevante. 5 anos onde eu valia menos que o seu ego. Eu vou mudar, eu juro que eu vou mudar. A voz dele quebrou, desesperada. Lágrimas começavam a se formar nos cantos dos olhos. Por favor, Rebecca, você não pode jogar fora o nosso casamento assim. Olhei para ele, para o homem que tinha sido meu marido. Meu primeiro amor, a pessoa que eu achei que passaria a minha vida inteira ao lado. E senti... nada. O amor tinha morrido há muito tempo, sufocado por anos de desrespeito e diminuição. O que restava agora era só o cadáver de um relacionamento que nunca foi equitativo. Eu não tô jogando nada fora, Michael, disse calmamente.
Você já tinha destruído nosso casamento muito antes de hoje. Eu só tô oficialmente reconhecendo algo que morreu há anos. Michael, por favor, ele estendeu a mão na minha direção, mas não tentou me tocar. Pelo menos teve essa sabedoria. Uma chance, só uma chance. Não, respondi simplesmente. Você teve 5 anos de chances. Cada vez que me interrompeu, cada vez que me diminuiu, cada vez que me fez sentir inferior, essas eram suas chances de mudar, de me ver de verdade. E você escolheu não fazer isso. Virei-me e comecei a caminhar em direção a James, que esperava a alguns metros de distância, dando-nos um momento de privacidade relativa. Você vai se arrepender, ele gritou atrás de mim, e percebi que a voz dele tinha mudado. Não era mais súplica, era raiva, ressentimento, ameaça velada. Você sem mim não é nada, eu te dei tudo. Você acha que vai conseguir manter todo esse sucesso sozinha? Você ainda é aquela garota de Portland que não sabe nem segurar um garfo direito. Parei, virei-me lentamente e sorri. Um sorriso triste, mas também libertador. Você está certo, Michael. Eu sou aquela garota de Portland, disse, minha voz carregando pelo salão que agora estava em silêncio absoluto novamente. A garota que você sempre desprezou. A garota de família simples que você e sua família trataram como inferior. E sabe o que essa garota fez? Ela construiu um império de 200 milhões de dólares, sozinha. Virei-me novamente e caminhei até James. Enquanto nos afastávamos, ouvi o som de uma cadeira sendo empurrada violentamente, seguido pelo barulho de passos apressados. Michael estava saindo do salão, fugindo da humilhação que ele mesmo havia criado. Kenneth, Thomas, Melissa, Jennifer, todos na mesa observavam em choque silencioso. Nenhum deles olhou para mim quando passei. Estavam todos encarando seus pratos, seus copos, qualquer coisa para evitar meu olhar. Porque sabiam. Todos sabiam que tinham sido cúmplices. Cada risada condescendente, cada vez que me deixaram fora das conversas importantes, cada olhar de pena quando Michael me diminuía, eles tinham sido parte disso, e agora tinham que viver com a vergonha de terem subestimado completamente a mulher sentada à mesa com eles. James me guiou até um grupo de executivos que esperavam ansiosamente para me cumprimentar. Eram rostos que eu reconhecia de revistas de negócios, líderes de indústrias que movimentavam bilhões. Rebecca, quero que conheça David Chen, CEO da Pacific Innovations. James fez as apresentações e, de repente, eu estava apertando a mão de um dos homens mais poderosos do Vale do Silício. Senhorita Turner, seu algoritmo é excepcional. Já estudei os papers que sua equipe publicou. Revolucionário é a única palavra adequada. Minha equipe, meus papers, meu algoritmo revolucionário. Não a esposa de Michael Harrison, não a garota de Portland, não a empregada de ninguém. Rebecca Turner. E esse nome finalmente significava algo por mérito próprio. As 2 horas seguintes foram um turbilhão de apresentações, apertos de mão e conversas que fariam qualquer profissional de tecnologia tremer de excitação. David Chen me apresentou a Sarah Williams, fundadora de uma das maiores venture capitals da Costa Oeste. Sarah me levou até Marcus Thompson, que tinha revolucionado a indústria de semicondutores. E assim continuou, uma cadeia interminável de contatos que valiam literalmente bilhões. Seu algoritmo resolve um problema que a indústria vem tentando resolver há uma década, Sarah comentou enquanto tomávamos champanhe perto das janelas panorâmicas do salão. Lá fora, Seattle brilhava sob a chuva fina, as luzes da cidade refletindo nas poças. Já pensou em licenciar a tecnologia para aplicações em saúde? Conheço 3 hospitais que pagariam fortunas por isso. Na verdade, a divisão de saúde já está em nosso roadmap para o próximo trimestre, respondi, sentindo a confiança crescer com cada palavra. Não era mais a Rebecca tímida que ficava calada nas festas de Michael. Era a executiva que comandava decisões de milhões. Brilhante, Sarah acenou com aprovação. Você tem meu cartão. Quando estiver pronta para rodadas de investimento adicionais, me liga. Posso mobilizar 100 milhões em 48 horas se o pitch for bom. 100 milhões.
em 48 horas, como se fosse pegar dinheiro emprestado para comprar café. Marcos se juntou à conversa, segurando um copo de uísque que provavelmente custava mais que o salário mensal que eu ganhava há 5 anos. Rebeca, preciso perguntar, como você conseguiu manter isso em segredo? Desenvolvimento de tecnologia desse nível geralmente vaza. Sempre tem alguém tentando roubar talentos, comprar informações. Sorri, lembrando das noites trancadas no escritório enquanto Michael assistia TV na sala, completamente alheio ao que eu estava construindo a poucos metros dele. Digamos que eu tive ajuda não intencional. Algumas pessoas ao meu redor estavam tão convencidas de que eu não era capaz de nada significativo que nem pensaram em prestar atenção no que eu fazia. Sarah riu, mas era um riso que carregava compreensão. Deixe-me adivinhar. Homem? Marido, confirmei. Ou melhor, ex-marido em breve. Ah, Marcos fez uma expressão de reconhecimento. O rapaz que saiu correndo há 1 hora? Ouvi rumores sobre o que aconteceu. Ele realmente te chamou de empregada? A notícia se espalhava rápido no circuito executivo. Entre outras coisas, respondi, mantendo o tom leve, embora o comando ainda estivesse fresco. Mas isso é passado. Prefiro focar no futuro. Sabe a decisão? Sarah ergueu sua taça num brinde silencioso. Homens inseguros são como âncoras. Você não constrói um império carregando peso morto. Conversamos por mais alguns minutos antes que James voltasse com outro grupo de pessoas que eu precisava conhecer. Entre eles estava Catherine Morrison, editora-chefe da Tech Vision Magazine, a publicação mais influente do setor. Rebecca, Catherine está fazendo uma matéria de capa sobre mulheres que estão mudando o jogo da tecnologia. James achou que vocês duas deveriam conversar. Catherine tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos cortados num bob elegante, óculos de armação vermelha e um olhar penetrante que parecia ver através de qualquer fachada. Senhorita Turner, é uma honra. Nem todo dia encontramos alguém que consegue surpreender até os veteranos mais cínicos da indústria. O prazer é meu, respondi, apertando a mão dela. Sempre lia a Tech Vision. Vocês fizeram aquela série sobre ética e inteligência artificial no ano passado que influenciou muito meu trabalho. Os olhos dela brilharam. Você leu? A maioria dos desenvolvedores ignora as implicações éticas. Estão ocupados demais perseguindo a próxima inovação. Inovação sem ética é apenas caos bem financiado, disse, citando um dos artigos dela. Construí salvaguardas éticas no próprio código do meu algoritmo. Ele não pode ser usado para vigilância em massa ou manipulação de dados pessoais sem consentimento explícito. Catherine sorriu e percebi que tinha acabado de ganhar o respeito dela. Definitivamente preciso fazer essa entrevista. Que tal semana que vem? Podemos fazer na sua empresa, mostrar onde a mágica acontece? Troquei olhares com James, que acenou sutilmente. Seria ótimo. Minha assistente vai coordenar os detalhes com você. Minha assistente. Ainda estava me acostumando com o fato de que agora tinha uma equipe inteira de pessoas trabalhando comigo, não para mim. Comigo. James havia deixado claro que na Quantum, principalmente na minha divisão, hierarquias rígidas eram substituídas por colaboração. A noite avançou e gradualmente o salão começou a esvaziar. Executivos se despediam, prometendo reuniões futuras, enviando convites para conferências, oferecendo parcerias. Meu telefone, um novo iPhone que a empresa havia fornecido, não parava de vibrar com solicitações de conexão no LinkedIn, mensagens de parabéns, e-mails de headhunters oferecendo oportunidades ainda mais lucrativas. Quando o salão estava quase vazio, James se aproximou com 2 copos de champanhe. Acho que você merece um brinde privado. Foi uma noite e tanto. Aceitei o copo e encostei no parapeito da janela olhando para Seattle lá embaixo. A chuva tinha parado, deixando a cidade lavada e brilhante. Nunca imaginei que seria assim, admiti. Quando estava desenvolvendo o algoritmo, pensava no impacto tecnológico, nas possibilidades, não na performance social. É parte do pacote, James disse, ficando ao meu lado. Tecnologia não existe no vácuo, é sempre sobre pessoas. Quem cria, quem usa, quem lucra, quem é impactado. Você acabou de entrar no grande jogo, Rebecca, e causou uma entrada memorável.
Por causa do Michael, murmurei, tomando um gole de champanhe. Metade das pessoas só estava interessada no drama. Talvez, James concordou, mas a outra metade estava genuinamente impressionada com sua tecnologia. E amanhã, quando as notícias saírem, vai ser sobre o algoritmo, não sobre o ex-marido idiota. A narrativa vai mudar, sempre muda. Ficamos em silêncio por alguns momentos, observando a cidade. Pensei no Michael, provavelmente em casa agora, fazendo as malas, processando a destruição completa da percepção de realidade dele. Parte de mim, uma parte bem pequena, sentia pena, mas a maior parte sentia apenas um alívio imenso, como tirar um sapato apertado depois de um dia inteiro. James, disse, finalmente, por que você apostou em mim? Tinha desenvolvedores com mais experiência, mais credenciais, mais pedigree corporativo. Ele pensou por um momento antes de responder. Porque quando analisei seu código, vi algo além de competência técnica, vi visão. Seu algoritmo não é apenas eficiente, ele antecipa problemas que a maioria das pessoas nem sabe que existem ainda. Isso não vem de anos em grandes corporações. Vem de alguém que realmente entende a tecnologia em um nível fundamental. E o fato de eu ser mulher num campo dominado por homens, isso o influenciou? Seria mentira dizer que não, mas não da forma que você está pensando. Não te contratei para preencher cota ou parecer progressivo. Te contratei porque mulheres nessa indústria precisam ser 2 vezes melhores para serem levadas a sério. Então, quando encontro uma que chegou ao topo, sei que ela é excepcional de verdade. Você teve que superar obstáculos que candidatos homens nem sabem que existem. Era uma resposta mais complexa e honesta do que eu esperava. Obrigada pela transparência. É o mínimo que devo à minha sócia. Falando nisso, segunda temos nossa primeira reunião oficial do board da nova divisão. Espero que esteja pronta para apresentar o roadmap de 5 anos. 5 anos. O mesmo tempo que tinha durado o meu casamento com o Michael. Só que agora, esses 5 anos seriam sobre construir algo real, algo meu, algo que ninguém poderia tirar ou diminuir. Estarei pronta, prometi. James acenou e se despediu, deixando-me sozinha no salão quase vazio. Os funcionários do hotel começavam a recolher as decorações, a desmontar o que tinha sido o palco da minha transformação pública. Peguei meu celular e, pela primeira vez na noite, liguei para alguém fora do círculo profissional. Minha mãe atendeu no 3º toque. Rebeca, filha, tá tudo bem? É tarde. Tá tudo ótimo, mãe, respondi, sentindo uma emoção inesperada apertar minha garganta. Na verdade, tá melhor que ótimo. Preciso te contar uma coisa. Durante 15 minutos, contei tudo para ela. O algoritmo secreto, o contrato com a Quantum, os 50 milhões, o anúncio de hoje, a reação do Michael, tudo. Minha mãe ficou em silêncio por tanto tempo depois que eu terminei, que pensei que a ligação tinha caído. Mãe, tá aí? Tô aqui, querida. Eu só tô processando. Minha filha, minha garotinha que desmontava calculadoras na mesa da cozinha. Você é sócia de uma empresa de bilhões? Tecnicamente da divisão, não da empresa inteira, corrigi com um sorriso. Mas é real, mãe. Ouvi meu pai ao fundo perguntando o que estava acontecendo. Minha mãe colocou no viva-voz e eu tive que repetir tudo para ele. Quando terminei, meu pai, o contador metódico que raramente demonstrava emoções intensas, estava chorando abertamente. Becky, ele disse, usando o apelido de infância que não ouvia há anos. Eu sempre soube que você era especial. Mas isso é além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Vocês me ensinaram a trabalhar duro, a nunca desistir. Tudo que conquistei vem de vocês dois. E o Michael? Minha mãe perguntou, cautelosa. Ela nunca tinha gostado dele, eu sabia, mas tinha sido educada demais para dizer abertamente. Acabou, mãe. Pediu divórcio hoje. Silêncio. Depois, graças a Deus. A resposta me surpreendeu tanto que eu ri. Mãe, desculpa, filha, mas é verdade.
Aquele rapaz nunca foi bom o suficiente para você, sempre te tratou como se fosse um favor estar com você. Um homem de verdade teria celebrado cada conquista sua, não tentado te diminuir. Meu pai concordou no fundo. Sua mãe tá certa. Você merece alguém que te veja pelo que você realmente é. Conversamos por mais alguns minutos antes de eu desligar com promessas de visitá-los em Portland no próximo fim de semana. Quando guardei o celular, senti como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Meus pais sabiam, eles estavam orgulhosos, e o Michael estava fora da minha vida. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à saída. O manobrista trouxe meu carro. Não o velho sedã que eu tinha quando casei com Michael, mas um Tesla Model 3 novo que tinha comprado no mês passado com o primeiro pagamento da Quantum. Dirigi pelas ruas molhadas de Seattle, passando pelos arranha-céus iluminados, pelos restaurantes ainda abertos, pelos bares de onde saía música. A cidade parecia diferente agora. Não era mais o lugar intimidador onde eu tinha chegado há 10 anos, assustada e insegura. Era a minha cidade, meu território. Quando estacionei na garagem do meu apartamento, o apartamento que Michael ainda pensava ser dele, vi que as luzes estavam acesas. Ele ainda estava lá. Por um momento, considerei dar a volta e ir para um hotel. Não estava pronta para outra confrontação. Mas não. Era minha casa. Eu não seria expulsa do meu próprio espaço. Subi de elevador até o 12º andar e abri a porta com cuidado. O apartamento estava em silêncio, mas vi movimento na sala. Michael estava sentado no sofá, uma mala meio arrumada ao lado dele, olhando para o celular com uma expressão devastada. Quando me viu, ele se levantou rapidamente. Seus olhos estavam vermelhos. Tinha chorado. Rebecca, ele começou a voz rouca. Eu estava esperando você voltar. Precisamos conversar. Não há nada para conversar, Michael, disse, tirando os sapatos de salto alto e sentindo alívio imediato. Você precisa terminar de arrumar suas coisas e sair. Por favor, ele deu um passo na minha direção, mas parou quando me viu recuar instintivamente. Só me ouve, por favor. Suspirei, largando a bolsa no aparador. 5 minutos, é tudo que você tem. Ele assentiu freneticamente como se 5 minutos fossem uma dádiva divina. Rebecca, eu estraguei tudo, eu sei disso. Passei as últimas horas pensando e... Você estava certa, sobre tudo. Você me diminuiu, te subestimou, te tratou como se fosse inferior. E foi porque eu tinha medo. Medo? Repeti, cruzando os braços. Medo de que você percebesse que era melhor que eu. Ele admitiu. E pela primeira vez em 5 anos, ouvi honestidade genuína na voz dele. Desde o começo, você era mais inteligente, mais dedicada, mais talentosa. E eu sou apenas o filho do Gregory Harrison. Sem o sobrenome, sem a empresa do meu pai, eu não sou nada. Era uma admissão chocante, mas não mudava nada. Michael, o fato de você ter medo não justifica 5 anos de abuso emocional, respondi, mantendo minha voz firme, apesar do cansaço que começava a pesar. Reconhecer seus erros agora não apaga o que você fez. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que eu conhecia bem. Eu sei que não apaga, mas, Rebecca, podemos tentar de novo? Recomeçar? Agora que tudo está aberto, agora que eu entendo quem você realmente é. Você não entende quem eu sou, cortei. Você entende o quanto eu valho financeiramente agora. É diferente. Se eu ainda fosse a desenvolvedora da empresinha local, você não estaria aqui implorando por uma segunda chance. Isso não é justo, ele protestou, mas a voz falhava com a falta de convicção. Não é? Caminhei até a janela do apartamento, olhando para a skyline de Seattle. Michael, quando foi a última vez que você me perguntou sobre o meu dia? Sobre o meu trabalho? Sobre os meus sonhos? Não hoje. Não depois de descobrir sobre a Quantum. Antes. Quando foi? Silêncio. Sabíamos ambos que a resposta era nunca. Você se casou comigo porque eu era segura. Continuei, virando-me para encará-lo. A garota de Portland que ficaria para sempre agradecida por ter sido escolhida pelo Michael Harrison, que nunca te questionaria, nunca te desafiaria, nunca te ofuscaria. Mas essa garota nunca existiu de verdade.
Era apenas uma versão de mim que eu achei que precisava ser para ser amada. E agora você não precisa mais ser amada, ele perguntou, e havia mágoa real na voz dele. Amor importa sim, mas não era amor o que tínhamos, Michael. Era uma transação. Você me dava acesso ao seu mundo, e eu lhe dava a ilusão de superioridade. Quando essa dinâmica quebrou hoje à noite, você percebeu que não sobrou nada. Ele abriu a boca para argumentar, mas fechou de novo, porque era verdade, e ambos sabíamos. Eu amei você, disse finalmente, sua voz quebrando. Do meu jeito torto, egoísta, mas amei, e ainda amo. Senti uma pontada no peito. Não de amor correspondido, mas de pena por tudo o que poderia ter sido se ele tivesse escolhido me ver como igual desde o início. Talvez você tenha amado a ideia de mim, disse suavemente, a esposa perfeita que você imaginou que eu poderia ser, mas você nunca amou a pessoa real, porque não se deu ao trabalho de realmente me conhecer. Michael afundou de volta no sofá, derrotado. Suas mãos tremiam quando ele passou-as pelo rosto. Quando falou novamente, sua voz estava diferente, mais madura, menos defensiva. Você tem razão, sobre tudo. E eu vou ter que viver com isso. Com a consciência de que destruí a melhor coisa que eu já tinha, porque fui covarde demais para aceitar que ela era extraordinária. Era a coisa mais próxima de uma responsabilização real que eu ouviria dele. Não era suficiente para mudar qualquer coisa, mas pelo menos era um começo para o próprio crescimento dele. Termina de arrumar suas coisas, Michael, disse, pegando minha bolsa e indo em direção ao quarto. Vou tomar um banho. Quando eu sair, quero que você já tenha ido. Deixa as chaves na mesa. Ele assentiu, não tentou argumentar ou pedir mais tempo. Talvez finalmente tivesse entendido que alguns danos eram irreparáveis. No banheiro, tirei o vestido azul marinho, aquele que tinha sido palco da minha transformação pública, e entrei no chuveiro. A água quente lavou mais que o cansaço físico da noite. Lavou anos de dúvida, de sentir que não era suficiente, de moldar minha personalidade para caber nas expectativas de outra pessoa. Quando saí do banho 20 minutos depois, enrolada num roupão macio, o apartamento estava silencioso. Fui até a sala. Michael havia ido embora. A mala, que estava pela metade arrumada, tinha desaparecido. As chaves estavam na mesa de centro, junto com um envelope. Peguei o envelope com hesitação. Dentro havia uma carta escrita à mão, na caligrafia de Michael. Rebecca, não espero que você leia isso agora ou nunca, mas preciso escrever de qualquer forma. Você foi a melhor coisa da minha vida e eu a destruí sistematicamente porque tinha medo. Medo de admitir que você era mais forte, mais inteligente, mais capaz que eu jamais seria. Em vez de me inspirar nisso, em crescer com você, escolhi te diminuir para me sentir maior. Essa é a parte mais difícil de aceitar, que tudo o que te fiz sofrer foi só para proteger meu próprio ego frágil. Meu pai sempre me disse que homens Harrison são vencedores, que nascemos para liderar, para dominar. E quando percebi que minha própria esposa era melhor que eu em praticamente tudo, entrei em pânico. Como eu poderia ser um Harrison se nem na minha própria casa eu era o mais bem-sucedido? Então fiz você acreditar que seu sucesso não importava, que era pequeno, irrelevante, infantil. Não porque fosse verdade, mas porque precisava que fosse verdade para eu me sentir menos fracassado. Hoje, assistindo você no palco, vendo o respeito nos olhos de executivos bilionários, a admiração de pessoas que constroem impérios, finalmente entendi a magnitude do que perdi. Não perdi uma esposa, perdi uma parceira excepcional, uma mulher que, se eu tivesse sido homem suficiente para apoiar em vez de sabotar, poderia ter construído coisas incríveis ao meu lado. Mas eu não fui homem suficiente. Fui pequeno, mesquinho, covarde. Não tô pedindo perdão porque sei que não mereço. Não tô pedindo outra chance porque sei que não há como consertar o que quebrei, tão completamente. Eu tô só dizendo que você sempre foi extraordinária, desde o primeiro dia. E o único fracasso aqui é meu, por nunca ter tido coragem de reconhecer isso quando importava.
Eu espero, sinceramente, que você construa o império que merece, que encontre alguém que celebre cada vitória sua em vez de temê-las, que seja tão feliz quanto eu tentei impedir que você fosse. E espero, um dia, ter coragem suficiente para me olhar no espelho sem sentir vergonha. Michael. Dobrei a carta lentamente e a coloquei de volta no envelope. Não era uma desculpa que mudava o passado, mas era talvez o primeiro momento de verdadeira autoconsciência que Michael demonstrava em 5 anos. Guardei a carta numa gaveta, não para reler, não para relembrar, mas apenas como um marcador, um lembrete de quem eu tinha sido e quem eu nunca mais seria. Peguei meu laptop e fui para o sofá. Mesmo depois de tudo que tinha acontecido hoje, meu cérebro não conseguia desligar. Abri meus e-mails e encontrei mensagens de James com documentos para assinar, de Catherine Morrison da Tech Vision confirmando a entrevista para terça-feira, de Amanda Chen, minha investidora original, parabenizando efusivamente. Mas foi um e-mail mais abaixo que chamou minha atenção. Era de uma conta que eu não reconhecia, com o assunto Proposta de Colaboração, Projeto Fênix. Abri com curiosidade. Prezada doutora Turner, meu nome é Dr. Richard Park, chefe do Departamento de Neurociência do Seattle Medical Institute. Assisti sua apresentação esta noite. Minha esposa trabalha na Quantum, e fiquei fascinado com as aplicações potenciais do seu algoritmo. Estamos desenvolvendo um projeto chamado Fênix, focado em diagnóstico precoce de Alzheimer usando inteligência artificial. Seu algoritmo, com as adaptações corretas, poderia revolucionar nossa capacidade de identificar a doença antes dos primeiros sintomas aparecerem. Sei que deve estar recebendo centenas de propostas, mas esse projeto é pessoal para mim. Minha mãe sofreu de Alzheimer por 10 anos antes de falecer. Se tivéssemos detectado antes, talvez pudéssemos ter dado a ela anos adicionais de lucidez, de memória, de vida real. Se houver qualquer chance de você considerar uma reunião para discutir colaboração, eu agradeceria imensamente. Respeitosamente, Dr. Richard Park. Li o e-mail 3 vezes. Alzheimer. Diagnóstico precoce. Salvar memórias antes que fossem perdidas para sempre. Era exatamente o tipo de aplicação que eu tinha sonhado quando desenvolvi o algoritmo. Não só profito, não só inovação pela inovação, mas impacto humano real, salvar vidas, devolver tempo para as famílias. Olhei para o relógio. Era quase meia-noite, mas respondi mesmo assim. Dr. Park, seu e-mail me tocou profundamente. Aplicações médicas do meu algoritmo sempre foram uma prioridade, e Alzheimer é uma área onde acredito que podemos fazer diferença significativa. Gostaria muito de discutir o projeto Fênix. Estou disponível na próxima semana. Por favor, entre em contato com a minha assistente, CC, nesse e-mail, para agendarmos uma reunião. E, Dr. Park, obrigada por lembrar por que faço o que faço. Não é sobre dinheiro ou reconhecimento. É sobre usar tecnologia para tornar um mundo melhor. Atenciosamente, Rebecca Turner. Enviei o e-mail e me recostei no sofá, sentindo uma satisfação profunda, que não tinha nada a ver com os 50 milhões, com a humilhação de Michael ou com a minha nova posição na Quantum. Tinha a ver com propósito, com usar meu talento para algo maior que meu próprio sucesso. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Amanda Chen. Vi a notícia! Você arrasou! Mas mais importante, vi que já está respondendo e-mails sobre aplicações médicas. Essa é a Rebecca que eu conheci. Nunca mude. Sorri. Amanda tinha sido uma das primeiras pessoas a acreditar em mim quando eu era apenas uma desenvolvedora com um sonho louco. Ela tinha visto algo em mim que nem Michael, em 5 anos de casamento, tinha conseguido enxergar. Respondi, obrigada por acreditar em mim desde o início, por me dar chance quando eu era só uma ideia e um código. Você mudou minha vida. A resposta veio quase instantaneamente. Você mudou sua própria vida. Eu só dei as ferramentas. O resto foi todo você. Agora vai lá e muda o mundo. Sei que você consegue.
Passei mais uma hora respondendo e-mails, organizando minha agenda para a semana seguinte, revisando documentos. O apartamento estava silencioso, vazio de uma forma que antes me faria sentir sozinha, mas agora a solidão parecia liberdade. Finalmente, quando o cansaço ficou impossível de ignorar, fechei o laptop e fui para o quarto. Deitei na cama king size, que agora era só minha, olhando para o teto. Tinha começado o dia como a esposa de Michael Harrison, terminava como Rebecca Turner, CTO e sócia majoritária da Quantum Enterprises, com um mundo inteiro de possibilidades à frente. E pela primeira vez em 5 anos, quando fechei os olhos, não senti aquele peso constante no peito. Senti paz. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol entrando pelas cortinas abertas. Havia dormido melhor que em anos, sem pesadelos, sem acordar no meio da noite com ansiedade. Meu telefone já mostrava dezenas de notificações. A notícia tinha explodido na mídia de tecnologia. Headlines em todos os portais. Jovem prodígio se torna sócia majoritária da nova divisão da Quantum. Algoritmo revolucionário pode valer bilhões. Rebecca Turner, o nome que você precisa conhecer. E então, inevitavelmente, os tabloides. Ex-marido humilhado em público após chamar executiva de empregada. De esposa submissa a tech billionaire, a transformação de Rebecca Turner. Ignorei os tabloides. Eles não importavam. O que importava eram os e-mails de pesquisadores querendo colaborar, de universidades querendo que eu palestrasse, de organizações sem fins lucrativos pedindo para aplicar minha tecnologia em causas humanitárias. Levantei, fiz café e comecei a planejar semana. Segunda, tinha reunião do board. Terça, entrevista com a Tech Vision. Quarta, conversa com o Dr. Park sobre o projeto Phoenix. Quinta e sexta, sessões de estratégia com a minha nova equipe. E no fim de semana, uma viagem a Portland para visitar meus pais, para mostrar a eles que a filha que criaram tinha não apenas sobrevivido ao mundo grande e assustador, mas tinha conquistado. Enquanto tomava café, olhando pela janela para Seattle acordando, meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Rebecca Turner? Aqui é Margaret Foster, do The New York Times. Estamos fazendo uma matéria sobre mulheres que estão redefinindo a indústria de tecnologia. Você teria disponibilidade para uma entrevista? The New York Times, o jornal mais prestigiado do país, querendo falar comigo. Claro, respondi, mal conseguindo conter o sorriso. Minha assistente pode coordenar os detalhes. Quando desliguei, ri sozinha no apartamento vazio. O Michael achava que estava me mandando de volta para o meu lugar quando me chamou de empregada. O que ele não sabia era que o meu lugar era exatamente onde eu estava agora, no topo. 6 meses se passaram desde aquela noite transformadora no Grand Celestial Hotel. 6 meses que pareciam uma vida inteira e ao mesmo tempo apenas um piscar de olhos. Seattle estava em pleno verão agora, o sol brilhando generosamente sobre a cidade que raramente via sol azul contínuo. Do meu novo escritório no 25º andar da Quantum Tower, eu tinha uma vista panorâmica do Puget Sound, as montanhas Olympics ao longe e a cidade se estendendo em todas as direções. Meu escritório era um reflexo do que eu havia me tornado, minimalista, mas sofisticado, com quadros brancos cobrindo uma parede inteira, onde rabiscava códigos e diagramas, estantes cheias de livros técnicos e alguns toques pessoais, uma foto com meus pais em Portland, o primeiro artigo da Tech Vision inframado e uma placa pequena na mesa que dizia simplesmente, ela persiste. Catherine Morrison tinha publicado a matéria de capa 3 meses atrás. O título era perfeito. Rebecca Turner, a mulher que codificou o futuro. A revista se esgotou em 2 dias. Universidades usavam minha história em aulas de empreendedorismo. Meninas jovens me mandavam e-mails dizendo que eu as inspirava a estudar tecnologia. Mas o reconhecimento público, por mais gratificante que fosse, não era o que mais me enchia de orgulho. Era o trabalho real, o impacto tangível. O projeto Phoenix com o Dr. Richard Park estava em fase de testes clínicos.
Nosso algoritmo tinha conseguido identificar marcadores precoces de Alzheimer com 94% de acurácia, 5 anos antes dos primeiros sintomas aparecerem. 5 anos que poderiam ser dados de volta às famílias. 5 anos de memórias que não seriam perdidas. Na semana passada, Dr. Park me ligou chorando. Rebecca, acabamos de diagnosticar uma paciente de 52 anos. Sem o algoritmo, levaríamos mais 5 anos para perceber. Agora ela pode começar tratamento preventivo imediatamente. Você acabou de dar anos de vida de volta para ela e sua família. Eram momentos assim que faziam tudo valer a pena. Não os milhões na conta bancária, não as capas de revista, mas saber que meu trabalho estava literalmente salvando vidas. A divisão de IA da Quantum havia ultrapassado todas as projeções. O que James Mitchell havia estimado como crescimento de 10 vezes em 2 anos, alcançamos em 6 meses. Agora avaliavam minha divisão em $800 milhões e ainda estávamos acelerando. Tinha contratado uma equipe de 50 pessoas, não apenas desenvolvedores brilhantes, mas uma equipe diversa que refletia o mundo que queríamos servir. Mulheres, pessoas de cor, profissionais de backgrounds não tradicionais. Pessoas que, como eu, tinham sido subestimadas e agora tinham chance de brilhar. Minha assistente, Sophie Chen, uma jovem engenheira de 24 anos que eu tinha roubado do Google, bateu na porta do escritório. Rebecca, o pessoal da reunião das 2 horas está esperando na sala de conferência, e você tem uma ligação agendada com a equipe de Tóquio às 3. Obrigada, Sophie, já tô indo. A reunião das 2 horas era com investidores interessados em expandir para mercados asiáticos. Números de 9 dígitos sendo discutidos casualmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. 6 meses atrás, eu teria ficado nervosa com uma reunião dessas. Hoje era apenas mais um dia de trabalho. Entrei na sala de conferência onde 5 investidores japoneses esperavam, todos de terno impecável. Cumprimentei em japonês básico, tinha começado aulas 3 meses atrás, sabendo que dominar mercados internacionais exigiria mais que apenas inglês. A reunião durou 1 hora e terminou com um acordo de parceria de $120 milhões para trazer nossa tecnologia para o Japão, começando com aplicações médicas em hospitais de Tóquio e Osaka. Quando os investidores saíram, James entrou na sala com um sorriso largo. Você tá ficando assustadoramente boa nisso, ele comentou, sentando na cadeira ao lado. Lembra quando você mal conseguia fazer contato visual em reuniões? Agora fecha acordos de 9 dígitos antes do almoço. Tive um bom mentor, respondi, retribuindo o sorriso. James tinha sido mais que um sócio de negócios. Tinha sido um verdadeiro aliado, sempre me apoiando, sempre me desafiando a crescer. Falando nisso, tem algo que preciso te contar. James ficou sério. O board da Quantum votou ontem. Eles querem expandir seu papel, não apenas CTO da divisão de IA, mas Chief Innovation Officer da empresa inteira. Fiquei em silêncio, processando. Da empresa inteira? James, isso significaria que você supervisionaria a inovação em todos os departamentos, teria assento permanente no board executivo. E sim, um aumento substancial. Estamos falando de $500 mil por ano, mais ações. $500 mil por ano, mais de que meus pais ganharam juntos em toda a vida. Eu aceito, disse sem hesitar, mas com uma condição. James arqueou uma sobrancelha. Qual? Quero criar um programa de bolsas para jovens de backgrounds desfavorecidos estudarem tecnologia, financiado pela empresa, especialmente para mulheres e minorias. James esperava que você pedisse algo assim. Aprovado. Quanto você estava pensando em investir? 5 milhões por ano para começar. 50 bolsas integrais, incluindo moradia, equipamentos, mentoria. Feito. Prepare a proposta formal e apresente no próximo board meeting. Depois que James saiu, fiquei sozinha na sala de conferência por alguns minutos. Chief Innovation Officer da Quantum Enterprises. Há 1 ano eu estava escondendo meu trabalho no banheiro para Michael não perceber. Agora estava prestes a liderar inovação em uma corporação bilionária. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Amanda Chen. Almoço amanhã? Tenho uma proposta louca para você. Respondi. Sempre que você tem propostas loucas, eu acabo ganhando milhões. Com certeza. 12:00? Perfeito. E traz apetite. Vamos comemorar seu novo cargo. Sim, James já me contou.
Na manhã seguinte, encontrei Amanda no nosso restaurante favorito no centro de Seattle. Ela estava radiante, com aquela energia contagiante que me fez confiar nela desde o primeiro dia. Então, Chief Innovation Officer, ela brindou com o seu copo de água com gás. Como se sente sendo uma das executivas mais poderosas da costa oeste? Surreal, admiti. Às vezes ainda acordo achando que é tudo um sonho. Bem, prepare-se porque vou tornar ainda mais surreal. Amanda puxou um tablet da bolsa. Lembra que eu te disse que estava trabalhando em algo grande? Olha isso. Ela me mostrou uma apresentação. Turner Chen Ventures, uma firma de capital de risco focada em investir em mulheres fundadoras de startups de tecnologia. Eu coloco a experiência em investimentos, você coloca o conhecimento técnico e a rede de contatos. 50-50. Olhei para os números projetados, era ambicioso, ousado e absolutamente brilhante. Amanda, isso é incrível, mas meu novo cargo na Quantum vai consumir muito tempo. Por isso mesmo, você não precisa estar no dia a dia, só nas decisões estratégicas. 2 reuniões por mês, análise de pitches, mentoria ocasional. E Rebecca, pensa no impacto. Quantas mulheres com ideias brilhantes não conseguem financiamento porque investidores homens não levam a sério? Nós podemos mudar isso. Ela estava certa. Eu tinha vivido isso na pele. Se não fosse Amanda acreditando em mim, minha tecnologia talvez nunca tivesse saído do papel. Estou dentro, disse, estendendo a mão. Vamos fazer isso. Apertamos as mãos, selando uma parceria que sabia que seria tão transformadora quanto a Quantum tinha sido. Naquela tarde, eu estava voltando para o escritório quando meu telefone tocou. Número de Portland. Atendi esperando ouvir minha mãe, mas era o pai. Becky, preciso te contar uma coisa. A voz dele estava emocionada. Pai? O que aconteceu? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, filha. É só que você não vai acreditar. A oficina, sabe? Aquela que é da família há 3 gerações? Sim, o que tem? Um grupo de investidores de Seattle veio aqui. Eles querem transformar numa rede de oficinas especializadas em carros elétricos, modernizar tudo, treinar mecânicos da região, criar empregos, e querem que eu seja o consultor técnico. Ofereceram um salário que, Beck, é mais do que eu ganhei em 20 anos. Senti lágrimas formando. Pai, isso é maravilhoso! E sabe quem os indicou para nós? Disseram que uma executiva da Quantum Enterprises recomendou nossa oficina como modelo de negócio familiar bem-sucedido. Sorri. James, ele tinha feito isso por mim, pela minha família. Vocês merecem, pai. Sempre mereceram. Depois de desligar, percebi que eu estava chorando abertamente ali na calçada de Seattle, pessoas passando apressadas ao meu redor. Mas eram lágrimas de felicidade pura. Meus pais, que tinham trabalhado a vida inteira com recursos limitados, finalmente teriam a segurança financeira que mereciam, e eu tinha sido parte disso. Naquela noite, tinha um compromisso: jantar com alguém que tinha se tornado inesperadamente importante nos últimos meses. Dr. Richard Park e eu tínhamos começado trabalhando juntos no Projeto Phoenix, mas ao longo de inúmeras reuniões, conversas sobre tecnologia e medicina, jantares de trabalho que se estendiam além do profissional, algo mais havia nascido. Richard era diferente de qualquer homem que eu tinha conhecido. Ele via meu sucesso não como ameaça, mas como inspiração. Celebrava cada conquista minha genuinamente e, mais importante, me desafiava intelectualmente de formas que me faziam crescer. Encontrei ele no restaurante no Pike Place Market. Quando me viu, seu rosto se iluminou de uma forma que ainda me fazia o coração acelerar. Rebecca, ele se levantou para me cumprimentar com um beijo suave. Você tá radiante. Acabei de aceitar um cargo novo na Quantum, Chief Innovation Officer. Seus olhos se arregalaram. Rebecca, isso é incrível! Precisamos comemorar! Chamou o garçom e pediu a melhor garrafa de champanhe do restaurante. Quando chegou, brindamos. Ao futuro, ele disse. Ao futuro. Repeti. Durante o jantar, conversamos sobre tudo. O projeto Phoenix, que estava salvando vidas, minha nova posição, a firma de capital de risco com Amanda, os planos dele de expandir a pesquisa de Alzheimer para Parkinson. Você sabe que é impossível acompanhar você, certo?
Toda semana você tem uma conquista nova. É intimidador. Intimidador? Arqueei uma sobrancelha. No melhor sentido possível. Ele pegou minha mão através da mesa. Você me inspira a ser melhor, a pensar maior, a acreditar que podemos realmente mudar o mundo. Nós já estamos mudando, disse suavemente. Juntos. Depois do jantar, caminhamos pela orla, Seattle iluminada refletindo na água calma do Puget Sound. Rebecca. Richard parou, se virando para me encarar. Eu sei que é cedo. Sei que você acabou de sair de um casamento complicado. Mas preciso dizer, eu me apaixonei por você. Não pela executiva de sucesso, não pela mulher da capa da revista. Por você. Pela forma como seu rosto se ilumina quando resolve um problema complexo, pela forma como você se importa genuinamente em usar a tecnologia para o bem, pela forma como você é humilde apesar de todo o sucesso. Meu coração batia acelerado. 6 meses atrás teria medo dessas palavras, medo de me perder em outro relacionamento, de perder minha identidade novamente. Mas Richard era diferente. Com ele, eu não precisava ser menor para ele se sentir maior. Eu podia ser completamente eu mesma. Eu também me apaixonei por você. E, pela primeira vez, não tenho medo disso. Porque sei quem eu sou agora. E sei que você me ama por isso, não apesar disso. Ele me puxou para um beijo suave e ali, na orla de Seattle, senti que finalmente eu estava completa. Não porque tinha um homem ao meu lado, mas porque tinha encontrado alguém que era totalmente meu parceiro. Uma semana depois, estava em Nova York para uma conferência de tecnologia. Ia palestrar para 3.000 pessoas sobre o futuro da inteligência artificial ética. Nos bastidores, revisando minha apresentação, Sophie apareceu com uma expressão estranha. Rebecca, tem alguém que quer falar com você. Ele disse que é urgente. Quem? Michael Harrison. Meu estômago apertou. 6 meses sem qualquer contato. O divórcio tinha sido finalizado há 4 meses, tudo resolvido discretamente através de advogados. O que ele quer? Não disse, mas ele parece diferente. Suspirei. Manda ele entrar, 5 minutos. Michael entrou na sala com passos hesitantes. Sophie estava certa, ele parecia diferente. Mais magro, barba bem feita, mas não mais o estilo impecável de antes. Vestia jeans e uma camisa simples, nada do Michael que eu conhecia. Rebecca, ele disse, parando a uma distância respeitosa. Obrigado por me receber. 5 minutos, Michael. Tem uma palestra em 15. Eu sei, vi que você está na programação. É por isso que eu vim. Respirou fundo. Queria te dar isso pessoalmente. Ele estendeu um envelope, peguei. Com cautela. O que é isso? Leia depois, mas, resumindo, é a minha desculpa. De verdade dessa vez. Sem egoísmo, sem tentar me justificar, só reconhecendo o que eu fiz e te agradecendo. Agradecendo? Repeti, confusa. Por me libertar também, ele disse, simplesmente. Depois que você saiu, eu tive que encarar quem eu realmente era. E não gostei, então mudei. Voltei para a faculdade, estou terminando meu MBA. Saí da empresa do meu pai. Estou construindo algo meu agora, sem usar o sobrenome Harrison. Olhei para ele, procurando sinais de manipulação, mas só vi sinceridade. Michael, eu fico feliz que você esteja encontrando seu caminho. Você me salvou, Rebecca. Ao me deixar, você me forçou a crescer. E por isso, eu sou eternamente grato. Ele deu um passo para trás e... Sei que meus 5 minutos acabaram. Só queria que soubesse. E queria dizer... Você vai arrasar nessa palestra. Sempre soube que você era especial. Só me perdi tentando apagar a sua luz em vez de deixá-la brilhar.
Ele se virou para sair, mas o chamei. Michael. Ele parou, olhando por cima do ombro. Boa sorte com seu MBA e com seu negócio. De verdade. Ele sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Obrigado, Rebecca, e parabéns por tudo. Você merece cada conquista. Quando ele saiu, abri o envelope. Era uma carta manuscrita, mas diferente da lástima. Não era sobre ele, sobre a dor dele, a perda dele. Era um reconhecimento real de tudo que tinha feito de errado, um pedido de desculpa sincero e um desejo genuíno de que eu fosse feliz. Guardei a carta e respirei fundo. Era fechamento. Real. E completo. 15 minutos depois, estava no palco. 3.000 pessoas me olhando, câmeras transmitindo ao vivo para milhares mais online. Boa tarde, comecei, minha voz ecoando pelo auditório enorme. Meu nome é Rebecca Turner e hoje quero falar sobre o futuro da inteligência artificial. Mas antes, quero contar uma história. Contei minha jornada. Não todos os detalhes, não a dor completa, mas a essência. A garota de Portland que foi subestimada, a mulher que construiu um império em segredo, a profissional que agora usava seu sucesso para abrir portas para outros. Tecnologia não é apenas código, concluí. É sobre pessoas, é sobre usar nossos talentos não apenas para lucrar, mas para elevar, para criar oportunidades, para resolver problemas reais que afetam vidas reais. A ovação foi ensurdecedora. Pessoas se levantaram, aplaudindo, câmeras piscando. Mas olhei além disso, para as jovens mulheres nas primeiras fileiras, olhando para mim com olhos brilhando. Elas eram o motivo, elas eram o futuro. Depois da conferência, voltei para Seattle. Richard me esperava no aeroporto com flores e aquele sorriso que me fazia esquecer qualquer cansaço. Como foi? Ele perguntou, me puxando para um abraço. Perfeito, respondi. Tudo está perfeitamente no seu lugar. Dirigimos de volta para a cidade, conversando sobre tudo e nada. Quando paramos na frente do meu prédio, tinha vendido o apartamento antigo e comprado uma cobertura em um edifício histórico renovado, ele desligou o carro e se virou para mim. Rebecca Turner, ele disse, você mudou minha vida, e eu gostaria de passar o resto dela descobrindo até onde podemos ir juntos. Ele abriu uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel simples, mas deslumbrante. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas dessa vez eram lágrimas de alegria absoluta. Sim, disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no meu dedo. E ali, naquele carro, em frente ao meu prédio em Seattle, com a cidade que tinha sido palco de tanto sofrimento e agora era palco de tanto triunfo ao nosso redor, beijei o homem que escolhia estar comigo, não apesar do meu sucesso, mas celebrando cada parte dele. 6 meses atrás, tinha sido chamada de empregada. Hoje, era Chief Innovation Officer, sócia majoritária, investidora, filantropa, palestrante internacional e, mais importante que tudo, era simplesmente Rebecca Turner, a mulher que tinha provado que o verdadeiro poder não vem de diminuir os outros, mas de elevar a si mesma e a todos ao seu redor. E quando olhei para o futuro, brilhante e cheio de possibilidades infinitas, soube com absoluta certeza. Minha história estava apenas começando.